Bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa daquelas perguntas gigantescas que acompanham a humanidade literalmente desde que o mundo é mundo. Sabe, como é que a gente organiza, como a gente entende e, no fim das contas, como a gente sabe o que é real quando o assunto é o divino? Ao longo da história, essa nossa vontade ou até necessidade de categorizar o mundo criou sistemas de pensamento incrivelmente complexos. Então, bora investigar como diferentes pensadores e culturas lidaram com essa busca pela verdade absoluta ao longo dos séculos. Para começar, pensa o seguinte: quantos deuses são necessários para explicar o universo inteiro? Pode até parecer uma pergunta simples, mas olha, esse é o conflito central que a nossa espécie tentou resolver através de eras e civilizações. Dependendo de quando e onde alguém nasceu, a resposta poderia ser muitos, poderia ser apenas um, ou, como a gente vai ver daqui a pouco, talvez a resposta mais honesta seja simplesmente não responder. Certo, para desenrolar essa história, a gente vai seguir um roteirinho bem claro. Primeiro, a natureza da crença. Depois, o panteão dos muitos deuses. Na sequência, a ascensão do monoteísmo. Em quarto lugar, o desafio do ceticismo. E para fechar com chave de ouro, a suspensão do juízo. Vamos lá? Ponto 1. A natureza da crença, ou a estrutura da compreensão humana. É o seguinte: desde os primórdios, as sociedades precisavam desesperadamente de maneiras práticas de explicar coisas incontroláveis, como o clima, a vida, a morte. A crença funcionava exatamente como essa estrutura base para entender o mundo. E essas fundações geralmente se dividem em duas estradas principais. De um lado, a gente tem o politeísmo, que é aquela crença e adoração a múltiplas divindades independentes, onde cada uma tem a sua própria vontade. Do outro lado, o monoteísmo, a ideia de que existe apenas um Deus singular, onipotente e onisciente. Mas o que é absolutamente crucial entender aqui é que ambos são, lá no fundo, sistemas dogmáticos. Os dois lados batem o pé e fazem afirmações definitivas sobre como o universo realmente funciona. Parte 2. O panteão dos muitos deuses e os sistemas complexos de mito e natureza. Quando a gente olha lá para a antiguidade, o politeísmo passava longe de ser só um bando de mitos soltos. Na verdade, era um sistema super organizado, um jeito muito pragmático de delegar as funções gigantescas do universo. Gente, a variedade de deuses é um negócio impressionante. Tinha deuses para o céu, para a morte, para criar o mundo, para o amor e para a luxúria. Tinha até aqueles deuses trapaceiros, os chamados tricksters, além da turma que cuidava da agricultura, da música e da ciência. Era como um grande quebra-cabeça cósmico, onde cada divindade tinha sua própria esfera de influência e, o que é mais legal, eles tinham personalidades, desejos e falhas extremamente humanas. E no meio de toda essa multidão surgiu uma distinção fundamental, o enoteísmo. Basicamente, é quando um grupo escolhe um deus preferido para focar toda a sua devoção, mas sem negar de jeito nenhum que os outros deuses também existem. Ou seja, focar no seu deus não significava cancelar o deus do vizinho, entende? Isso ilustra muito bem como as próprias culturas antigas começaram a questionar os seus próprios sistemas. Com os gregos, a coisa começou a mudar de figura. O filósofo Xenófanes, por exemplo, mandou a real dizendo que os deuses eram só um reflexo das pessoas que os inventaram. Tipo, se um povo tem certa aparência, os deuses deles também vão ter. Já o Epícoro foi por outro caminho, argumentando que se os deuses são perfeitos, eles jamais perderiam tempo se preocupando com nós, meros mortais, ou com coisas banais como uma tempestade. A razão estava finalmente desafiando o mito. O que nos traz a parte 3, a ascensão do monoteísmo e essa mudança brusca para uma verdade única. Com tantas críticas pipocando, tentar consolidar a crença em uma única entidade divina foi uma mudança raríssima e muitas vezes extremamente tensa na história. Historicamente falando, isso foi um processo bem longo. Lá pelo século XIV a.C., no Egito, o faraó Akenaton tentou forçar todo mundo a adorar só o disco solar, Aton. Mas deu muito errado. Um tempo depois, por volta de 1100 a.C. no Irã, o zoroastrismo colocou Ahura Mazda lá no topo, criando aquele famoso duelo de bem contra o mal. E em 58 a.C., durante o exílio na Babilônia, rolou uma grande consolidação onde sacerdotes exilados firmaram Javé como o único Deus do mundo. Foi uma virada de chave gigantesca e bem turbulenta. Mas detalhe, afirmar que existe só um Deus não encerra a discussão não, tem todo um espectro aí no meio. A gente tem o deísmo, que vê esse criador meio como um relojoeiro distante, que deu corda no universo e foi embora. Tem o panteísmo, que diz que o próprio universo, as árvores, as estrelas, tudo isso junto é a divindade. E o panenteísmo, que afirma que Deus engloba tudo isso, mas também existe além do universo. Então, mesmo concordando que é um só,
A galera ainda não concorda sobre como esse funciona. Seção 4. O desafio do ceticismo. Bom, se a humanidade passou milênios debatendo e muitas vezes guerreando para decidir se a verdade é um deus, vários deuses, pessoal ou impessoal, como é que a gente faz? O que um observador de fora deveria concluir disso tudo? O que é fascinante agora é que a gente sai dessa história religiosa cheia de deuses e cai de paraquedas numa discussão acadêmica pesada de epistemologia. A pesquisa moderna sobre o filósofo antigo sexto empírico tenta responder exatamente isso. O que o ceticismo radical contemporâneo tem a dizer sobre esses dogmas todos? E pasmem, até sobre a dúvida tem debate. Na academia tem duas visões principais. A chamada interpretação urbana diz que um cético até duvida dessas grandes teorias sobre o universo, mas no dia a dia ele acredita que o fogo queima e que a água molha, só para conseguir viver de boa. Mas aí vem a interpretação rústica, ou radical, que chuta o balde de vez. Para eles, um cético vive 100% sem crenças. Rejeita o mito complexo, mas rejeita também qualquer certeza do cotidiano. É dúvida pura. O que nos empurra para a nossa quinta e última etapa, a suspensão do juízo e o conceito radical de époque. Essa é a grande carta na manga dos céticos quando o bicho pega. Prestem bem atenção nessa palavra époque. Quando um cético olha para aquele monte de religiões, teorias e opiniões batendo de frente, o que eles chamam de diafonia, a reação deles não é tentar descobrir quem tem razão. A solução é simplesmente parar. É a suspensão deliberada do juízo. É olhar para o contrato dogmático e dizer: obrigado, mas eu me recuso a assinar. E a sacada do sexto empírico é genial, porque ele percebeu que essa confusão não acontece só entre os filósofos cheios de teoria. As pessoas comuns discordam o tempo todo no dia a dia. A realidade da rua e a teoria dos estudiosos vivem entrando em curto-circuito. E no meio desse caos, tentar cravar uma verdade absoluta fica impossível. Tem uma frase dele que resume o espírito da coisa de um jeito perfeito. Descobrindo uma divergência indecidível, não podendo escolher ou rejeitar alguma coisa, terminamos em suspensão de juízo. Sensacional, né? É um nivelador intelectual tremendo. Quando bate o impasse absoluto, parar de julgar o que traz a paz mental que as brigas por dogmas costumam destruir. Então, para amarrar aquela visão rústica e radical, o cético verdadeiro, linha dura mesmo, ele não tem alvo preferido. Explicar a criação do universo ou afirmar com certeza o que tem para jantar amanhã são coisas tratadas com a mesmíssima dose de desconfiança. Eles recusam a certeza absoluta em todos os níveis imagináveis, esvaziando tanto as grandes religiões quanto os nossos hábitos mais banais. E aí, para fechar nossa análise, fica aquela pulga atrás da orelha. Depois de ver tantos deuses, tantos milênios de exclusividades e debates, e essa tentativa cética de simplesmente suspender o julgamento, a provocação é essa. Será que é realmente possível viver uma vida inteira de forma prática e humana, sem nenhuma crença dogmática? Pensem um pouco sobre isso. Valeu por acompanhar a gente hoje e até a próxima.